Eu tenho dito que, aí não só no aconselhamento, mas o ministério de servir ao Senhor e servir a igreja, ela traz um certo grau de humilhação no bom sentido, de nos colocar no nosso lugar, porque o resultado do trabalho que exercemos não é resultado do nosso trabalho. É resultado da ação do próprio Espírito Santo. Qual seria a definição de aconselhamento bíblico e qual a diferença do aconselhamento bíblico para terapia? Quantas vezes nos tornamos apenas consumidores do Evangelho? Consumimos pregações, podcasts, louvores, cultos no nosso conforto e nos frustramos quando não é como queremos. Mas seguir Jesus não é consumir, é responder com a própria vida. A salvação não termina em nós, ela transborda, alcança outros e gera discipulado. E é sobre isso que queremos falar na conferência Lidere com Jesus. Faça sua inscrição agora. Fala galera, Jesuscope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesuscope Podcast. Que alegria chegar até você. Mais uma segunda-feira é o dia que sai, né? Episódio novo, fresquinho aqui, 10 da manhã. E a gente tem um compromisso com você aqui de que tudo que a gente faz tem um objetivo, te deixar mais parecido com Jesus, ou também te dar ferramentas para você ajudar outras pessoas a se parecerem mais com Jesus. E eu tenho certeza que esse episódio vai abençoar muito a sua vida e também te chamar a desafios aí na nossa jornada com Cristo, nossa jornada com a igreja, nossa jornada com a missão que Deus nos deu. Ó, deixa eu fazer só um pedido antes da gente começar. Se inscreve no canal. Se você está aqui e você é abençoado por todo esse conteúdo, é uma forma gratuita, simples de você nos ajudar a fazer esse conteúdo chegar ainda mais longe, essa mensagem alcançar ainda mais pessoas, beleza? Então você tá por aí, se inscreve no canal, é só você apertar o botãozinho. E uma outra forma muito legal, já com pequeno custo, é se você se tornar membro aqui no canal. Se você se torna membro do canal do Jesuscope, você também está ajudando toda a equipe, todo o equipamento, todo o lugar que a gente usa aqui para a gente continuar proclamando essa mensagem. Beleza? Obrigado a todo mundo que se tornou membro, todo mundo que é inscrito. Vocês têm nos ajudado muito. E, de novo, nosso compromisso é continuar fazendo algo de qualidade que te deixe mais parecido com Jesus. Beleza? Vamos embora, então, para o podcast de hoje. Meu amigo Marcos Ricardo. Minha mesa aumentou aqui agora, hein? Aumentou a mesa, tá? Obrigado por você estar aqui comigo, de poder ter essa conversa. Eu que agradeço, meu amigo. A primeira vez que você participou, você estava no presbitério? Não estava no presbitério, estava no conselho. Estava no conselho da igreja, agora Marcos está no presbitério aqui da família de Jesuscope, né? Complicou um pouco mais sua vida. Aumentou as responsabilidades. Mas é um privilégio, né? É um privilégio poder servir ao Senhor. Servir ao Senhor, eu acho que dá sentido à vida da gente. Sim. Em todas as áreas, assim, eu acho que eu tô muito privilegiado. E o Marcos, ele por muito tempo trabalhou em banco. Em banco. Né? 17 anos. 17 anos servindo aí a um banco e naquela pressão ali, e entendeu de Deus, né, que era tempo de deixar essa carreira para começar a servir ao Senhor de forma um pouco mais integral dentro da igreja. Apesar de que também era servir ao Senhor, né? A gente conversava bastante na sua época de banco e eu via como você também fazia ali um trabalho pastoral ali, né? Com a equipe, com as pessoas, porque onde tem gente, dá para fazer a obra de Deus, né? Isso, onde tem gente, tem demanda de cuidado, tem demanda de expressar, né, Jesus. Foram 17 anos de banco, 10 como gerente geral. E aí, quando eu pedi demissão, desligamento, estava como gerente geral numa agência nível A, né? Agência aqui de Bragança Paulista. E esse ambiente de muita tensão, de muita pressão, muito busca pelo resultado, se nós não tomarmos cuidado, há quase que uma desumanização né? dos funcionários. Eles passam a ser ferramentas de trabalho, eles passam a ser meio para o alcance da meta. Então o Senhor sempre deu muita graça para olhar para os funcionários e não perder de vista que eram pessoas que estavam ali, né, envolvidas com o trabalho, trabalhando porque entendiam que aquilo era sua vocação, mas eram pessoas e tinha que ter esse cuidado. A entrega do resultado, o balanço do banco tem sua importância, mas pessoas vêm primeiro. É muito doido, né? Porque eu vejo que o banco, ele é quase assim uma... Sabe quando fazem uma caricatura, né? Vai desenhar, assim, alguém vai desenhar uma caricatura e pega uma barba e põe desse tamanho, assim, porque ele quer fazer um exagero ali o banco é esse exagero do que é a nossa sociedade, né?
a meritocracia levada, é o capitalismo levado, né, o amor ao dinheiro levado à 10ª potência, né? Então, mas ele é, de forma assim, de certa forma, um símbolo, né? Isso. Do que é a mentalidade da nossa sociedade, né? E como essa mentalidade levada nesse extremo é adoecedor. É raro alguém que não adoece, né? Indo a fundo ali no trabalho no banco, né? Quando saiu o último relatório da questão de saúde dos bancários, divulgado pelo sindicato, nós tínhamos assim, cerca de 92% tinha algum problema de saúde mental. 92%. É uma profissão, se compara ao nível de estresse, a questão de segurança pública e emergências, tá lá. Tamanha é a tensão, a pressão para alcançar os resultados, os objetivos. Porque o banco, ele representa exatamente isso que você comentou, assim, ó, um símbolo do capitalismo, o banco. Esse é. E todos que trabalham lá, eles sofrem esse processo de desumanização, porque as pessoas, quando olham para o banco, algumas olham como um lugar que ele pode realizar o seu sonho e buscar recursos. Outros olham com muita mágoa, muito ressentimento, porque perdeu o recurso. Onde está a sua grande dívida? Onde está a sua grande dívida. E aquele funcionário que está ali atendendo, ele acaba recebendo toda essa carga negativa por parte dos clientes, toda essa carga negativa. E do outro lado, ele recebe toda uma pressão, né, por parte do banco. E também há uma outra confusão. A gente sempre dizia, bancário não é banqueiro. Então ele não decide as regras, ele não decide se pode ou que não pode. A palavra é bem parecida, mas muda. E ele não tem toda a grana que todo mundo acha, né, que teria. Mas é um ambiente assim, e eu digo um celeiro para o evangelho, assim, de maneira muito intensa. Porque com essa estatística que você deu de 92%, é uma evidência tão clara de tipo assim, não dá certo. Não tá certo. Porque a gente pode ter assim uma coisa bem simplista, né? Aquilo que adoece, logo tá fora do que é o certo, o normal, né? Então se eu compro um tênis, por exemplo, você vai comprar um tênis que é falso, né? A chance de machucar seu pé é muito grande. Por quê? Porque ele está fora dos parâmetros, tá errado, não tá certo. Então eu acho que uma conclusão muito clara que as pessoas tinham que chegar é essa, esse nosso sistema não dá certo, né? E aí é o que você falou, um celeiro pro evangelho, né? Sim. O problema é o olhar. O olhar é quando os bancos apresentam os seus resultados ano após ano, né, no primeiro semestre, e vê recordes de porque aí você tem um outro resultado que tampona, né? Grana. Aí você tem um recorde do resultado financeiro ano após ano. Então, alguém que está dirigindo, alguém que está presidindo aquela organização, então, nós estamos no caminho certo porque é grana. Só que não avalia o custo de quê? Ao custo de uma máquina de moer gente. E aí é qualquer banco, não é só... E é muito doido, porque eu lembro, assim, de conversar com outras pessoas. O próprio Thiago, por exemplo, trabalhava no banco. E aí você vê isso, né? Tipo assim, isso é terrível, é muito desafiador e tal. Só que aí chega num período do ano, tá aqui um bônus. Tá aqui uma participação de lucro, resultado, e tal. sim. Então parece que dava aquele... Não, peraí. Troquei de carro, pô. Né, pude fazer uma viagem e tal. Isso. E aí dava aquele cala a boca, né? Exatamente. Todo mundo, aí vamos continuar. Mas aí até perder um filho, até ter um infarto, até alguma coisa que se torna, que o dinheiro não paga, né? Pra pessoa talvez cair em cima. E também assim, os índices de consumo de álcool, consumo de drogas. Adultério. Divórcio. Problemas com filhos, distanciamento de filhos. Eu digo que a população bancária, né, a gente chama essa população bancária, os funcionários, eles são acometidos dos vários níveis de doenças emocionais, vários níveis. E só que eles são entorpecidos por esse bônus, por um salário que é considerando... Vale alimentação. Isso, altíssimo. lá em cima, considerando a condição econômica do Brasil. Então ele te dá um certo status, te dá uma... E também, assim, de muita vaidade, Douglas, muita vaidade. Algo que sempre foi importante para mim é assim, eu sou o Marcos aqui. Gerente Marcos, sempre fui o Marcos aqui. Marcão para várias pessoas lá também. E inclusive, eu trabalhei todos esses anos no banco e eu tive parente que não sabia o que eu fazia. Um dia conversando com um primo lá, e ele falou, mas você tá lá no banco, que você, né?
que você faz? Eu achei que você era segurança lá. Eu falei, não, eu sou gerente geral há anos, né? Porque para mim, esse lugar de não se entregar à vaidade era o meu protesto de não me permitir virar uma coisa. Porque esse é o caminho da vaidade, né? Cara, gerente, tá lá de terno, foto com o presidente, vai lá pra Brasília numa viagem. E aí a ideia é pegar o seu ego e aí você fica cada vez mais perdido e perde também o senso crítico, porque aí você recebe... E aí quem é ferido, né, passa a ser uma máquina de ferir. Uma máquina de ferir. Esse é o desafio. Eu não sei pra quem era isso, não estava na pauta falar sobre isso, mas se você precisava ouvir isso, faz alguma coisa depois. Coloque em oração isso daí. E até eu não quero seguir com essa conversa, mas só para deixar a reflexão, infelizmente essa mentalidade tem entrado em tantas igrejas. Exatamente. Essa coisificar das pessoas, porque alguém recebe um salário, às vezes ela é triturada ali, ou às vezes nem recebe e é triturada ali, né? Mas porque no final, às vezes nem é o dinheiro, mas olha, tanta gente aceitou Jesus, olha, o prédio estava lotado com 4.000 pessoas, olha, não sei o quê, entendeu? E aí esses resultados parece que tamponam a máquina de ferir gente que se tornou algumas instituições. Que eu acho que tem muito a ver, Douglas, assim, com o que nós podemos chamar do empoderamento do consumidor. Então ele empodera, tendo o poder de reclamar, de se posicionar, de vai na rede social, faz os seus protestos, mas aí também esse empoderamento, ele fez com que as pessoas achassem que a melhor coisa que fosse era se tornar um consumidor. Logo que eu estou empoderado e todo mundo deseja poder... Eu quero ser um consumidor. Eu quero ser um consumidor. Eu quero ter a moeda que controla. Isso. E aí, lembra que o freguês sempre tem razão? Então é melhor eu me ver como freguês numa igreja, que eu tenho razão, do que eu me ver como parte dessa família, que eu tenho que ser parte da solução do problema. Então essa mentalidade, ela entra, e aí eu não importa muito se aquele que está conduzindo, que está liderando ali, ele está moendo gente para ele conseguir aqueles resultados, desde que ele consiga os resultados que eu, enquanto seu cliente, seu consumidor, entendo que é o correto. Entendi. Que é o correto. E aí, no mundo de performance, é o que vai fazer as pessoas irem... É o solo fértil para tudo isso. É o solo fértil. Então, essa reflexão, essa pergunta que tem que se fazer, assim, nessa minha relação, né? Na minha relação aqui na família da fé, o que eu sou? Sim. Eu sou um consumidor, então eu exijo o culto bom, eu exijo o ministério infantil bom. Eu não estou dizendo que isso não seja importante, mas isso não deve ser a razão pela qual eu vivo essa realidade aqui. Uma exigência. Para ser família. Né? A gente estava outro dia dando uma treinamento para resolução de conflito lá, e aí discutindo se o conflito sai da onde? Quando um desejo se torna uma exigência, e essa exigência se torna um ídolo. E todo ídolo exige sacrifício. Conflito nasce quando um desejo se torna uma exigência. Uma exigência. Uma exigência, um ídolo. E aí ele vira um ídolo porque esse ídolo exige sacrifício. Qual que é o sacrifício? A minha lealdade contigo pode ser um sacrifício, desde que eu tenha o meu desejo atendido. A minha relação com os filhos, o meu casamento, tudo, porque esses desejos se tornam exigências, essas exigências se tornam ídolo e ela exige culto. Não existe ídolo que não exija culto, que não exija sacrifício. E nas relações, e as igrejas estão passando por essa dificuldade, porque há essa cultura do consumismo, e em algum lugar também a gente precisa fazer essa reflexão de que nós nos perdemos com, vamos fazer um culto sensível um culto para... que era a estratégia de crescimento até 10 anos atrás, mais ou menos. E acabou também fomentando isso, né? Fomentando. O culto era para atrair pessoas, o culto atraente. Pro freguês, né? Pro freguês. E aí, e era logo na esteira desse empoderamento do consumidor. Então ele era empoderado da maneira com que as lojas ele relacionavam com ele, os bancos também passaram por esse desafio, os prestadores de serviço, e a igreja se vê também de se tornar atraente ao consumidor. E aí a gente lida com esse por essa lógica, né? Que é o espírito do tempo, né? Acho que a gente tem que ficar atento. Muito atento. Atento com o espírito do tempo. Porque é como um rio, né? Para conseguir ir contra ele, há muito esforço e intencionalidade. Se deixar, se boiar, você vai ser levado. Você constantemente tem que estar em atividade. E eu vi uma
eu tava fazendo um podcast com o Arlindo, né, que é o pastor Convergência em São Paulo, em Campinas. Ele falou um negócio muito interessante. Ele falou assim: Douglas, qual que é hoje uma forma de uma igreja crescer? E até de uma forma, vamos dizer assim, saudável, né? Seria, para a igreja crescer, você precisa de uma palavra boa, bíblica, estruturada, com líderes que sabem se comunicar. Você precisa de uma boa música, né? Onde há uma adoração cristocêntrica, mas com pessoas competentes ali nessa área da música. Aí você precisa de um certo nível de estrutura, principalmente no Ministério Infantil, e também de pessoas conseguirem ali estacionar seus carros e, né, estarem no prédio ali. Foi, isso vai crescer a sua igreja. Aí ele falou: agora, como é que faz para diminuir? Pastoreia ela. Exatamente. Interessante. Ele falou: mas pastorear. E aí eu até tava com essa reflexão com ele de tipo assim, mas é interessante porque muita gente sai da igreja dizendo: eu não fui pastoreado. Mas na verdade o que ela tá dizendo no momento de dor ninguém me acolheu. E o pastorear tem muito a ver com esse confronto, né? De tipo assim, cara, vamos mexer nesse pecado aí. Cara, você não vai, você precisa se arrepender. E aí quando você começa a fazer isso, pessoas vão embora. Se elas não acham mais ambiente para ficar só ali, vendo a pregação, assistindo a música e indo embora, ela vai da área. Só que eu não vejo uma outra solução para o que está acontecendo com a igreja, por exemplo, no Brasil, né, e seria do Ocidente, a não ser verdadeiramente pastoreio. E quando eu digo pastoreio, não são pastores apenas fazendo, mas todos os maduros, os discípulos maduros da igreja se levantando para fazer. E aí, em resposta a isso, né, o Marcão nos ajudou aqui. O Marcos, de novo, é um presbítero aqui na família Dizascope, e ele tem dedicado o estudo dele, a vida dele acadêmica, para essa questão do aconselhamento bíblico. Então, você acabou de falar, né? Tava ali numa conversa sobre resolução de conflitos e tal. Aconselhamento bíblico. Primeira coisa que eu queria te perguntar: qual seria a definição de aconselhamento bíblico e qual a diferença do aconselhamento bíblico para terapia? Tá. Eu diria que o aconselhamento, a definição são várias, mas há uma que tem assim, muito aquecido no meu coração. A definição do aconselhamento bíblico é o exercício do ministério da palavra de forma privada. Olha Porque só, a gente interessante. A gente está muito acostumado com o ministério da palavra a partir do púlpito, né? A partir de pregação ou grupos maiores. Mas quando eu sento diante de alguém que eu tenho essa oportunidade de aconselhá-lo, eu preciso fazê-lo com o mesmo zelo que alguém deveria ter ao subir numa plataforma ou num grupo para expressar as escrituras. Então, essa seria, acho que a basilar. Depois outras vão se construindo com vários autores, mas essa seria o ministério privado da pregação do evangelho. Então, o exercício da pregação da palavra, né, do evangelho, da palavra, no privado. Muito bom. E qual a diferença, né, do aconselhamento bíblico e da terapia, né, do papel do psicólogo, do terapeuta e do pastor ou do líder ali que vai fazer um aconselhamento bíblico na comunidade? Aqui a gente é um terreno minado, há vários conflitos. É o Marcão que falou, eu não disse. Há um terreno minado, vai ter aquelas discussões entre integracionista e não integracionista, discussões da suficiência. Tem gente que diz, não precisa de psicologia, tem gente que fala, não, ela tem ali o seu lugar. Aí alguns vão ao outro extremo, equiparam, né? As verdades são verdades de Deus e as verdades freudianas são verdades, e aí equiparam com as escrituras, que é um erro também. Mas tem uma frase, eu não vou lembrar exatamente, mas parafraseando, se eu não me engano, Martin Lloyd Jones, ele vai dizer que quando você está diante de um profissional de saúde mental, e aí ele fazia referência a um psiquiatra, você estava diante de alguém que iria tratar a sua doença. Mas quando você estava diante de um conselheiro bíblico, você estava diante de alguém que te colocaria diante do Senhor, para que o Senhor tratasse a sua doença. Então acho que isso é importante. Primeiro, psicologia tem os seus valores importantes, eu creio que é importante, mas se limita a questões de técnicas, não essência. Então, formas de fazer. Porque atendendo um status quo ali, final do século XIX, começo do século XX, de buscar
uma cosmovisão alternativa, né? A cosmovisão até então, que era hegemônica da igreja, a psicologia moderna, inclusive. A gente tem que fazer até essa separação, porque a psicologia existe desde os gregos, 5 séculos antes do Senhor Jesus. Ela procurou obstinadamente trazer uma forma de entender o ser humano e curar o ser humano de maneira que negasse ao Senhor. Então, essas propostas, elas nascem sendo antissobrenaturalista, elas nascem desse berço existencialista, você dando sentido ali para sua vida humanista. O humano bem no centro e dando sentido ao próprio humano. Né? E reduzindo ao humano, reduzindo ele a impulsos, reduzindo ele a desejos, reduzindo ele a vontade e tirando esse aspecto metafísico, tirando a alma, tirando o espírito. Então, ela não, com certeza, a psicologia não tem todas as respostas. Mas o que foi construído em conhecimento ao longo do tempo, a gente pode, tomando aquele cuidado de reter o que é bom, mas existem técnicas que eu acho que faz muito sentido para a gente utilizar para aplicar a verdade do Evangelho. Do mesmo meio que nós temos aqui equipamentos que nos permitem fazer com que essa nossa conversa chegue mais distante, uma questão tem tecnológica. Um editor, tem um cara filmando, que tudo é técnica. Né? Tudo é técnica, mas a essência continua a mesma. Então, e outra coisa, terapia, ela tem também o objetivo de promover alívio para dor, ou então a terapia, eu fiz terapia há um tempo, né? Então eu posso falar assim com muita tranquilidade, ajudar você a organizar a sua vida diante ali aqueles problemas que você está tendo. Autoconhecimento, tudo. Mas, em última análise, alívio. Agora, aconselhamento pastoral, aconselhamento é cooperar para que a pessoa se torne mais parecida com Jesus. Mesmo que ela não alcance o alívio que ela busque. Uau, tô entendendo. Então, o aconselhamento bíblico pode, em vários momentos, a terapia também, mas o aconselhamento bíblico, em vários momentos, não está preocupado numa retirada da dor ali, numa retirada, não necessariamente, porque muitas vezes aquela dor pode nos apontar para Cristo, para nos parecer mais com Ele. É isso. O aconselhamento ele não tem o objetivo primeiro de resolver o problema do aconselhado. Ele tem o objetivo de cooperar para que esse aconselhado se torne mais parecido com Jesus. Isso implica em certo grau de sofrimento em determinado momento. Porque, do contrário, a percepção que a pessoa tem de boa vida, ou então de ausência de sofrimento, pode chocar diretamente com aquilo que o Evangelho nos propõe. Quando, dentro dessa perspectiva, estudando aconselhamento, a gente vai ler as cartas de Pedro, chamando para o sofrimento de Jesus, chamando, e se o conselheiro tiver em mente que o problema dele é resolver para que a pessoa não tenha nenhum tipo de sofrimento, a gente vai desenvolver nessa pessoa, Douglas, algo que também caracteriza como uma certa desumanização, porque a consciência de sofrer é uma consciência humana. E quando ela não está disposta a nenhum tipo de sofrimento, ou ela está buscando alívio desse sofrimento a qualquer preço, e se quem estiver envolvido com o aconselhamento dela se enveredar por esse caminho, é uma característica de desumanização também. E é muito fácil dessa pessoa cair, a pessoa que ela está a todo custo atrás do alívio do seu sofrimento, é muito fácil cair no entorpecer, né? Isso pode ser com álcool, isso pode ser com drogas, pode ser com prostituição, com pornografia, com qualquer imoralidade, mas pode ser com ministério, pode ser com trabalho, pode ser com banco, pode ser com oração, com pedido de oração, pode ser com memorizar a Bíblia. Mas meu Deus, deixa eu esquecer de tudo para eu ficar aqui e sair desses problemas, né? E o Evangelho fala mais sobre entrar nesses problemas com Cristo ali e achar a raiz daquilo ali e resolver em Cristo, né? Esse é o grande desafio. Uma coisa muito legal, a Val começou a fazer terapia já há um tempo, eu fiz terapia e tal, e uma conclusão que a Val chegou, achei bem legal assim, ela disse o seguinte, é como se a terapia, ela me ajudasse, a Val falando, né? Me ajudasse a ir mais fundo ainda para identificar meu pecado. Só que aí chegava nesse ponto, ela não dava conta de fazer nada com aquilo. Entendeu? É até ao contrário, se o terapeuta não fosse um terapeuta com uma cosmovisão cristã, poderia até chegar e falar, não, mas isso aí tá tudo bem. Não, mas isso aí... Mas então quando ela chegava nesse ponto, só tem uma solução. Eu ir para Cristo.
Entendeu? Eu ir, por exemplo, ao aconselhamento bíblico, ou eu ir para a palavra, ou eu ir para o meu discipulado, para eu achei isso aqui, lá no fundo, cara, conversando, eu encontrei isso aqui, mas aonde eu resolvo isso aqui? E basicamente são duas coisas: desamor e idolatria. Né? Desse fundo. Quando vai chegar lá atrás, vai achar duas coisas. Duas coisas: desamor e idolatria. Como assim? Desamor, porque quando o Senhor nos criou, né? Quando o Senhor cria, o ser humano cria Adão, ele está numa relação de amor que até então era presente só na Trindade. E aí, Adão, ele está vivendo essa relação de amor com o Senhor. Eva é inserida nesse contexto, nessa relação de amor. Só que a serpente vai e propõe um outro ser que não era nem o próprio Deus e nem eles, porque eles se tornariam algo que eles não eram até então, e que seria diferente daquilo que eles eram e poderia experimentar no Senhor, que é essa relação de amor. Então é um ato de desamor para com Deus, e consequentemente para consigo mesmo, e um ato de idolatria, desejar algo que não é aquilo que o Senhor propôs e nem aquilo que eles eram. E quando você olha todos os conflitos, assim, está faltando amar o Senhor sobre todas as coisas, está faltando amar o próximo com si mesmo. E por outro lado, eu só não consigo fazer isso porque eu estou me amando, ou amando os meus desejos sobre todas as coisas, se torna um ídolo, ou eu estou idolatrando projeções de vida, sabe? Mundo idealizado, fora da realidade. Si, né? Esse si é diabólico porque ele não tem fim, né? Eu sempre, quando eu tô conversando, alguém fala, mas e se? Fala, não entra nesse campo. O contexto do texto não é esse, mas Jesus vai dizer, que seja o seu falar sim, sim e não, não. Proceder, o que passar disso é de procedência do maligno. Por quê? O sim não tem fim. Ele só serve para lhe torturar. Absolutamente para mais nada, né? Então, E ele esse si, até falar para todo mundo que tá aqui com a gente, ele é muito injusto. Porque, vou dar um exemplo assim, poxa, e se o meu filho não tivesse nascido de tal jeito e tal? E a ideia estaria tudo bem. Quem disse? Se ele poderia ter ido para lá, feito não sei o que, ido em tal direção. Tal. Então é injusto, porque se o resultado dele é o que eu quiser. Né? Não, e se meu marido não tivesse sei o quê, agora estaria tudo bem. Quem disse? De novo, a idolatria. Você coloca-se no lugar de Deus e está dizendo assim, o senhor errou. Se tivesse me consultado para fazer determinada coisa... Você deixasse escrever o roteiro? Eu não ia estar vivendo isso aqui. Então, logo, eu me coloco assim, no lugar do Senhor. Acho que... E tem um negócio importante quando a gente pensa em alguém que vai aconselhar, Douglas. Ele aconselha alguém. Então, o conselheiro é uma pessoa importante, o aconselhado é uma pessoa importante, o conselho em si é importante, mas tem alguns aspectos que a gente precisa considerar. A gente aconselha alguém na realidade presente, que é pós-queda, redimida pela vida e morte do Senhor Jesus e na espera do seu retorno. Então, evidentemente, tem coisas que não foram ainda redimidas, tem coisas que não está certa, a gente espera que ele volte e conserte todas as coisas. Então, essa busca de um alívio a qualquer preço seria também desumano você não ter nenhum tipo de sofrimento na realidade que a gente vive, em que que o pecado está presente. E é negar o pecado, né? É negar o pecado, então é negar a injustiça, é negar a violência, é negar o distanciamento, é negar a própria realidade. Então, toda busca de conselho, ou toda busca na terapia que, não, você vai ficar bom ao ponto de que você não vai ter nenhum tipo de sofrimento. Isso seria, sim, uma doença. E até o aconselhamento bíblico pode se dar um ídolo, né? Sim, exatamente. Porque aí ele era messiânico, né? Sim. Não, vai resolver tudo. Vai resolver tudo. Agora, meu amigo. E às vezes... Sua vida nunca mais será mesmo. e assim, você pode terminar um tempo do aconselhamento bíblico com alguém passando pelo mesmo aconselhamento bíblico de Paulo. A minha graça te basta. Uau. Vai conviver com isso, porque a minha graça te basta. Porque há coisas na vida que a gente não consegue reverter. Douglas, como que eu reverto um luto? Como que eu reverto, né? Situações assim que eu deveria ter feito diferente na minha história, é uma decisão que eu tomei há 10 anos atrás. Isso você não reverte. E o que fizeram pra você? Pronto. Os pais que você teve, a forma que você foi criado, né? Os softwares que instalaram em você, cara. Sim. Então,
entender que viver nessa realidade marcada pelo pecado, em que a natureza geme angustiada, esperando a manifestação dos filhos de Deus, em que o Senhor Jesus tem coisas a colocar no lugar e achar que você não vai sofrer em nenhuma medida, é negar toda a realidade. Negar a realidade é uma característica de um problema de saúde mental. Então, às vezes, a busca, sem considerar os aspectos espirituais, os aspectos metafísicos, faz com que as pessoas almejem algo que não é possível. Do ponto de vista de saúde, não é saudável viver para buscar uma vida que não tenha um certo grau de sofrimento. Muito bom. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer é que, até para todo mundo estar aqui com a gente, o Marcos gravou com a gente aqui um módulo no Na Mesa, né, que é a nossa plataforma de treinamento de cursos, que é de aconselhamento bíblico, ok? E ficou muito legal, eu estou até com ele aberto aqui, que é os Fundamentos do Aconselhamento Pastoral, foi o nome que a gente colocou. E para realmente trazer esse treinamento para você, então não é uma pós-graduação em aconselhamento bíblico, mas é para você que está envolvido com o discipulado na igreja, você que está envolvido com a missão, você que decidiu, cara, eu quero participar do que está acontecendo na minha comunidade e ajudar pessoas ao meu redor. Então, assim, é algo extraordinário que vai te abençoar muito. Deixa eu te mostrar, por exemplo, algumas partes. Aconselhamento pastoral, a autoridade das escrituras no aconselhamento, a teologia do aconselhamento, o papel do Espírito Santo, o objetivo do aconselhamento, o conselheiro, qualificação bíblica do conselheiro, o papel do conselheiro bíblico, quem é o aconselhado, por que alguém procura aconselhamento. Então, assim, foi passando por tudo de forma muito prática, direta, e eu tenho certeza que vai te abençoar. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer. É um valor bem acessível para você fazer esse curso, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua comunidade. Você vai poder ajudar as pessoas. Mas eu queria te fazer essa pergunta. Nós estamos falando aqui de também uma técnica, né? Tem uma forma de fazer. Muitas pessoas estudaram isso aqui, muitos livros foram produzidos para que a gente tenha hoje assim, uma compreensão melhor de como fazer isso. Qual que é a linha dessa técnica que a gente aplica ali e da ação do Espírito Santo quando você está à mesa com alguém? Eu tenho dito que, aí não só no aconselhamento, mas o ministério de servir ao Senhor e servir à igreja, ela traz um certo grau de humilhação no bom sentido, de nos colocar no nosso lugar, porque o resultado do trabalho que exercemos não é resultado do nosso trabalho. É resultado da ação do próprio Espírito Santo. É Ele quem convence do pecado, da justiça, do juízo, é Ele quem revela o Cristo, é Ele. Então, é muito interessante, né? Sim. Essa posição que o Senhor nos coloca. Porque não há nada que eu faça... Não dá pra fazer nada, assim, de certa maneira, né? Não dá. Não há nada que eu faça. Então, assim, um conselheiro consciente, ele vive em plena dependência do Espírito Santo. Okay. Então, ele ora para ir para aquela conversa, ele fica ali, né, em oração durante aquela conversa, ele ora depois, ele jejua, porque, assim, não há nada que ele possa fazer. E isso é importante até para alinhar as expectativas. Porque a pessoa chega e lembra que nós começamos falando dessa ideia de um consumidor que está ali buscando um produto. O produto que ela pode buscar é o alívio. É o aconselhamento. É o alívio. Ela está indo buscar uma resolução de problema. Então, assim, é de total dependência do Espírito Santo. Muito bom. E quem está no ministério, aí vai para além do aconselhamento bíblico, ele precisa ter essa clareza, né? O resultado do trabalho que fazemos como servos, ministros do Evangelho, não é resultado do nosso trabalho. É resultado do Espírito Santo que opera o querer e o efetuar. É o Espírito Santo que converte, é o Espírito Santo que gera crescimento, é o Espírito Santo. Então, um conselheiro, aonde que às vezes o conselheiro pode se perder? Aí ele domina técnicas, então ele domina as perguntas ao qual deve se fazer, ele domina os textos bíblicos que ele vai aplicar durante aquela conversa, ele vai dominando técnicas, e aí volta num problema que nós também já falamos aqui, que é desumanização.
Porque assim, outra coisa importante que eu tenho refletido há um tempo, o que nos faz humanos, o que nos faz humanos verdadeiramente é refletirmos a imagem e semelhança de Jesus. Logo, é o Espírito Santo agindo em nós. Porque quando a gente vê comportamentos totalmente desumanos, o que não tem ali é a Cristo a semelhança, a imagem e semelhança de Jesus. Então, se você vai aconselhar alguém e não considera essa dependência que o Espírito Santo tem que realizar, aplicar a palavra ao coração da pessoa, porque é o ministério privado da palavra. Não são as minhas experiências, não são as técnicas, não são. Isso é fundamental. É o ministério. É aconselhamento bíblico. Bíblico. Não é aconselhamento só. Isso, exatamente. Então, ele depende totalmente do Espírito Santo. Então, assim, isso é importante em dois aspectos. Primeiro, se deu errado, porque dá errado, a pessoa pode ouvir ou não ouvir. A gente tem o jovem rico, vira as costas para Jesus e vai entristecido, mas vai embora. Não deu certo o aconselhamento bíblico. Não deu certo o aconselhamento bíblico. Você não precisa se martirizar dizendo, ó céus, não fiz o trabalho bem feito. Mas também se deu muito certo, você vê o Senhor restaurando, né? Você começa a testemunhar do arrependimento, testemunhar dos aspectos do fruto do Espírito na vida da pessoa, você também vai dizer, obrigado, Espírito Santo. Só isso. Não tem... E não... O pai tá on. O pai tá on. Porque é isso, aí abre uma outra janela que a gente poderia refletir, mas eu tenho muita preocupação, Douglas, com pessoas que têm o seu caderninho que ela anota as suas realizações, assim. Eu tenho muita preocupação. Porque em algum momento da vida, isso pode se tornar o que levou as pessoas que Jesus cita, né, em Mateus 7:22, a esvaziar a cruz e dizer, eu fiz isso. Eu aconselhei tantas pessoas, eu restaurei tantos casamentos, eu profetizei, né? Interessante. Então, assim, Cuidado. Cuidado. Com esse caderninho. Com esse caderninho. De acertos, né? Aquele livro do Bonhoeffer, Discipulado, em algum momento na frente ele vai dizer, ele está falando, né, do que a sua mão direita fizer, que a esquerda não fique sabendo, mas isso também não é para dizer para com os outros, é para você mesmo, para que você não chegue diante de Jesus e fale, eu tenho orado tantas horas, eu tenho dado oferta, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, e agora... Entendi, é quase que um esconder de você mesmo, né? É esconder de você mesmo. A amnésia da sua generosidade é uma bênção. Uau. É uma bênção, porque ela, a princípio, não nasceu em você. A gente fez uma série aqui na Família Descope, que foi Cristo é. E a gente pegou os 7 eu sou, que Jesus fala em João. E a última, né, que foi domingo agora passado, em relação à nossa gravação, foi eu sou a videira verdadeira. E essa figura é muito perfeita, né? Ele diz, eu sou a videira e vocês são galhos. E aí, alguém estava dizendo, né, o Gui pregou de manhã, a Vivi à noite, e os dois falaram, né, o lance todo é que o fruto é fruto da videira, não é fruto do galho. O galho é simplesmente um canal, né, então passa a vida por dentro dele e dá fruto. Então o fruto é dela. Você ali é um galho, um sustento, um canudinho que passou ali e no final. Então é saber da sua importância no sentido de sim, eu fui lá, eu disse sim para o Senhor, eu aconselhei e vi o Senhor fazendo. Sim, sua importância, tem algo a fazer, mas a vida que passou, né, através de Deus e chegou na pessoa e houve arrependimento e mudança, é totalmente o Senhor, né? Totalmente o Senhor. E é muito legal, porque eu sempre tive essa sensação com tudo, assim, no ministério, essas duas coisas, sabe? Não deixa você entrar no orgulho, mas não deixa você entrar na culpa também. Sim. De, poxa, não deu certo, eu não sou bom, eu não fiz o suficiente e tal. Agora, quais seriam os principais erros que a galera comete no aconselhamento? Primeiro, Douglas, achar que o conselheiro é um resolvedor de problema. Okay. Ele não é. Vou te dar um exemplo, assim. Casamento, acho que é um dos temas mais frequentes. Sim, problemas para aconselhar casais. Né? Aconselhar casais. Aí as pessoas procuram pra gente resolver o problema do casamento. A gente tem até uma brincadeira, assim, fala, olha, as pessoas, elas almejam o casamento de Jesus, mas vivem quase igual o capiroto. Porque é o seguinte, o papel do aconselhamento é cooperar para que as pessoas se tornem mais parecidas com Jesus por meio do ministério da palavra. Esse é o nosso papel. Beleza.
Então, se eu estou cooperando para que o Douglas se pareça mais com Jesus, e se eu estou cooperando para que a Val se pareça mais com Jesus, quando o Valdo, que é a sua brincadeira, né? Quando o Valdo vem Douglas e Val juntos. Isso, que é o Douglas e Val junto, esse Valdo é a expressão de Jesus naquela relação. Agora, se eu fico, olha, vocês estão com problema de comunicação. Aí nós vamos estudar o Rosenberg, comunicação não violenta, expressar de maneira adequada. Resolvemos o problema da comunicação, mas Douglas e Val não se parecem com Jesus, eles terão o quê? Um outro problema. Sim. Então amanhã nós vamos, olha, estamos com um problema, não estamos aqui acertando a educação dos filhos. Olha, então vamos falar de educação de filhos. Você vai estar a vida toda resolvendo problemas. Muito bom. Mas quando a gente coopera para que a pessoa se torne mais parecida com Jesus, elas estarão habilitadas para resolverem problemas. Uau. Porque elas vão resolver a partir do que Jesus disse, do que ele revelou nas Escrituras. Elas vão se comunicar a partir das Escrituras, elas vão educar os filhos a partir das Escrituras. E aí até essas técnicas e o que você está dizendo são de, vamos dizer, vou chamar assim, né, de problemas secundários, terciário ou ponta do iceberg, né? Até essas técnicas agora vão ter o seu valor, né? Sim. Eu aprendo a fazer a comunicação não violenta, mas eu tô resolvendo aqui, né? Amar o Senhor acima de todas as coisas, né? Eu me arrepender e tal. Tem mais a ver com aqui primeiro, porque não adianta eu ficar floreando aqui em cima sem mexer. Eu lembro uma vez a gente tava um cômodo lá em casa, a gente decidiu fazer um que era meio subterrâneo, assim, embaixo da piscina e tal. Fez uma brinquedoteca, aí ficou úmido. E aí começou a entrar água. Aí a gente chamou um cara porque tava chegando a dar água mesmo, assim, minar água isso. E era no chão, assim. Aí a gente chamou um cara, tal, que ele fez. Ele foi, mexeu, resolveu ali. O que a água fez? Achou outro caminho. E começou a botar. É o que você tá falando, né? Vamos resolver a comunicação. Aí, nossa, ficamos bom em comunicação. Vai achar outro lugar. Se não achar a fonte do problema, vai brotar em outro lugar. Resolver um problema da comunicação. Então eu aprendi a me comunicar, eu aprendi a me expressar, mas se não for Cristo que estiver também no meu comunicar, eu me torno mais eficiente no ferir, eu me torno mais eficiente no manipular, eu me torno mais eficiente em expressar aquilo que eu sou, que é a ausência do Cristo. Então o aconselhamento, ele precisa, né? E aí o aconselhamento bíblico, o aconselhamento pastoral é cooperar para que Jesus seja formado naquele indivíduo. Muito bom. Porque senão os gabinetes, Douglas, se tornam uma fila sem fim. Ó, tá a senha, nós estamos falando de comunicação essa semana, aí vem aqui. Ó, e semana que vem nós estamos falando de finanças. Você vê? E aí enlouquece, e aí a pessoa fica naquela perspectiva de que eu vou poder ir lá, que eu vou consumir essa solução de problema que o conselheiro vai dar. Então, número 1, o conselheiro bíblico não é um resolvedor de problemas. Não é. Tá, mas um suporte para que essa pessoa se pareça mais com Jesus. Exatamente. Tá. O que mais? Número 2. Que os conselheiros cometem. Erro número 2 é ser simplista. A vida é mais complexa do que nós gostaríamos. Eu costumo dizer assim, para ajudar nessa reflexão. Imagina um ser criado à imagem e semelhança do Senhor, o quão complexo esse ser é. E quando a gente fala de complexo, eu estou falando do ponto de vista positivo. Sim. Né? O quão complexo esse ser é. Cheio de camadas e nuances. Isso. Aí, o pecado vem e causa aquilo que nós chamamos de depravação total. E virou essa loucura. Essa pessoa está vivendo uma realidade que é reflexo disso tudo. Né? A presença do pecado, até a maneira com que ela sente. Essa pessoa, então, dessa complexidade de tudo, senta diante de você com um problema, então não é aquela história que tem assim, um versículo, uma solução. Tá. Tem mais camadas. Tem mais camadas. Então, assim, ser simplista é um problema. Tá. Ele precisa... como que é? O ministério privado da palavra, assim como Paulo orientou a Timóteo que o obreiro deveria ser um habilidoso manuseador da palavra, o conselheiro também. E ele precisa entender essa complexidade. Que é a complexidade, nós comentamos o espírito do tempo, a pessoa como que ela está, o seu, né, toda a sua formação, as verdades dela, as suas crenças, tá tudo ali na mesa. Porque se ele for muito simplista, ele deixa passar muita coisa que vai ainda
atrapalhar de que Cristo seja formado ali na vida daquela pessoa. Então não dá para ser simplista. Você tá ansioso? Então lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Decora esse versículo aqui e tal. Não resolve. Esse é um erro grave que a gente comete, porque aí a pessoa passa a não crer nas Escrituras. Porque a maneira com que foi vendida é como se fosse... eu tô te dando um texto mágico, você vai repetir, vai decorar esse texto, vai colar. Ou até crer nela distorcida, né? Crer nela distorcida. O que não é a de Escrituras mesmo. Isso. Interessante. Esse seria o número 2. O 3 também tem a ver... nunca aplique o texto bíblico fora de contexto para aconselhamento. Porque é o mesmo que não se deve fazer. É o mesmo da pregação. Da pregação. Nunca. Então tem um texto que está dizendo uma outra coisa. Aí no aconselhamento... se eu der uma forçadinha aqui, eu acho que eu encaixo. Não. Por quê? Como que eu disse, o resultado do nosso trabalho, ele não é o nosso trabalho, é a operação do Espírito Santo, e o Espírito Santo age por meio da palavra. É crer no poder do Evangelho para salvar. E salvar, não estou falando só da questão da vinda vindoura, estou falando de salvar de todas essas situações que é a impressão do pecado em nós. Então, um erro é usar, nós estamos falando do aspecto negativo, é usar o texto fora do contexto com o objetivo de trazer uma resposta rápida ali. Eu acho que esse é um erro. Um erro que eu queria colocar, e aí eu queria te fazer a pergunta de como não cair nessa, né? É que um conselheiro pode... de certa maneira, gerar uma dependência na pessoa, né? Então é muito comum alguém se tornar dependente do seu conselheiro, da sua conselheira, né? Ou de um discipulador, ou de um pastor. Falando, cara, eu não sei o que fazer, eu preciso consultar ele. Não, eu não sei o que fazer, eu preciso pedir para ele orar comigo. Eu não sei o que fazer, tal. Como que faz para não deixar que isso aconteça, né? Primeiro, para não fomentar isso, mas também para que não essa relação não se torne uma relação de dependência. O coração do conselheiro precisa pertencer ao Senhor e não às suas carências. Okay. Porque o que faz essa construção da dependência é assim, ó. Se eu estou aconselhando alguém que se coloca diante de mim com certas demandas, sofrimento, desordem, então eu preciso identificar as distorções do comportamento daquela pessoa até em relação a mim. Até em relação a mim. Mas se o meu coração não pertence ao Senhor, logo ele tem lacunas, ele tem carências, essa relação ela vira uma relação de codependência. Então a gente tem orientado assim, ó. Se você tem questões que você precisa de conselhos para resolver, não se envolva em aconselhamento especificamente para essas questões. Entendi. Então não se torne um conselheiro se você ainda tem umas coisas que você precisa resolver. É lógico que ninguém vai ser perfeito, né, Exatamente. gente? Ninguém vai estar perfeito. Mas você sente que tem carências profundas em você que você ainda não resolveu. Necessidade de aceitação, por exemplo. Se você lida com isso, e alguém que tem uma dependência, ele vai expressar fortes manifestação de carinho por você, admiração, essas coisas. Aí a pessoa chega com uma grande dor. Você fala ali, o Espírito Santo age através de você. Essa pessoa, ela acha um lugar de cura. Poxa, lógico que é uma gratidão. Mas ela pode até não saber que é o Espírito Santo e começar, meu Deus, quando eu falo com o Marcos, é isso. Minha mente abre de um jeito e tal. E olha, aqui é alguém que salvou minha vida, viu? Tá aqui. E aí, se você tá carente, você começa a... Opa. Então... Na verdade, ninguém deveria exercer atividade no ministério dessa exposição. Eu estava conversando outro dia com os líderes na rede, e aí a nossa reflexão foi em João... Deitado na rede? É na rede de igreja. Na rede de igreja. E a nossa conversa foi em João 21, quando Jesus se encontra com Pedro. E é interessante, assim... Jesus não falou para Pedro que faltava alguma habilidade para ele ir pastorear as ovelhas. É assim, Pedro, tu me amas. É a relação com ele. Interessante. É a relação com ele. Então, nenhum ministério, nenhuma atividade ministerial deveria ser iniciada se essa relação com Jesus não tivesse resolvida. É porque assim, Pedro conviveu, tinha o que testemunhar, tinha o que dizer. Tinha técnica, né? Tinha técnica. Tinha teologia. Tinha teologia, mas Jesus volta e fala assim, Pedro... Estamos bem entre nós dois? Porque é a partir desse lugar... Porque senão você vai carente para essa atividade, vai ser terrível. Senão você vai querer trabalhar muito para compensar o que você fez na noite da crucificação, Pedro.
tu me amas mesmo, Pedro? Senão, você vai... diante de alguém que falar alguma coisa contra mim, você vai sacar a espada de novo, Pedro. Então, não dá para ir para o ministério, e principalmente do aconselhamento, porque você precisa ter clareza disso, em identificar qualquer sinal de transferência, qualquer sinal de excessos. Né? Se nós combinamos que nós vamos nos falar uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, e a pessoa te manda mensagem todo dia. Né? A pessoa, eu não sei se eu vou visitar minha mãe, ela te liga. Não faz sentido. Então, mas se há carências na minha vida, pronto, eu tô aqui agora, eu me torno o Messias para aquela pessoa, tentando ser o Messias para mim. Aí é um problema grave que tem que ser evitado. Então, não ir com carências. Não ir com carências. Tá, agora entrando aqui no que a gente aborda bastante no curso, que é o como, então, se aconselha biblicamente alguém, né? E aí eu queria até que você, se você pudesse, você tentasse nos explicar um pouco utilizando um caso, né? Ou, né, aqui a gente criando um caso. E aí eu vou pegar um caso assim, que não é dos mais comuns falado, mas tem se tornado muito comum e vai ser cada vez mais de aparecer. Vamos dizer que chegue alguém que está viciado em aposta, tá? Então... chega essa pessoa, vai ser aconselhado, e o que trouxe ela é porque ela já está na mão de agiota e não sei o que e tal, e ela não consegue parar com essa questão de joguinho, de aposta e tal. Por onde vai esse aconselhamento? Você falou, nós não somos o resolvedor de problemas. Qual é o caminho bíblico do aconselhamento? O primeiro passo, Douglas, é ter uma conversa franca. Embora que você não tenha garantia de que ele será franco contigo. Né? Não são poucos os casos que as primeiras conversas de aconselhamento ela está envolvida em muita mentira por parte... maquiado. Está muito maquiado, né? Então, assim, estabeleceu esse lugar de honestidade na conversa, né? Ouvir o que não está sendo dito. Porque ele vai estar em algumas expressões... Né? Isso, como faz isso? Então, por exemplo, eu estava lá com uma conta para pagar e não tinha o dinheiro, então já tinha feito de tudo, porque Deus ele me deixa nessa situação, ou então Deus sabe que eu precisava daquilo, ele acabou não fazendo o que eu esperava, e aí eu acabei fazendo a primeira vez para ver se resolvia. Então aí você começa a ouvir uma teologia da pessoa. O que ela está projetando sobre Deus, então um Deus que não me ouve, logo eu preciso tomar medidas. Né? Um outro aspecto assim, importante, qual que é o valor do dinheiro para essa pessoa? Porque eu precisava resolver isso, já a falta de dinheiro estava dando problema na minha casa, minha esposa já perdeu a admiração, meus filhos querem coisas que eu não posso dar, e aí você vai ver que tem ali também problemas de aceitação. E ele está procurando compensar isso. Com dinheiro. Então, a aposta é um meio para resolver questões profundas dele, questões profundas. Então, nas conversas, e aí é importante deixar a pessoa falar, que aí que se aplica a esse caso hipotético que nós estamos falando, mas nós já conversamos com uma pessoa e falou assim, eu acho que Deus me trouxe nesse mundo para sofrer mesmo. Isso é teologia. Isso é teologia, e toda a vida dela se fundamenta nessa teologia. É o que o A.W. Tozer vai dizer, que aquilo que vem à sua cabeça quando você pensa sobre Deus diz muito a seu respeito. Então, se ela está dizendo que Deus lá trouxe ao mundo para sofrer, então quem que é esse Deus que traz um ser para sofrer? É alguém que não é confiável. E aí você vai achando... Sim. Desamor e a idolatria. Desamor e a idolatria. Sabe uma pergunta que eu fazia com frequência no aconselhamento? Era... E é legal porque foge, assim, parece do assunto. A pessoa tá falando, por exemplo, de um vício em aposta. E eu fazia uma pergunta assim... Cara, se Jesus voltasse hoje, ou você morresse hoje, pra onde você ia? E aí a pessoa responde. Aí a segunda pergunta, por quê? Então a pessoa vai falar, cara, eu não estaria salvo. Ou... eu estaria salvo. E aí, por quê? E aí, porque você tá atrás eu preciso saber da teologia dessa pessoa. Sim. Né? Não, eu iria pro inferno. Por quê? Porque ontem eu apostei e eu não tô lendo a Bíblia e eu faltei 2 cultos. Aí você fala, opa,
Essa pessoa não entendeu o que é a salvação. Exatamente. Né? Porque assim, ó, por mais que secularizou as questões, mas a realidade é uma só. Nós somos seres teológicos, litúrgicos. A gente lê a realidade a partir daí, né? E quando você entende a teologia daquela pessoa, você consegue ajudá-la em se tornar mais parecida com Jesus. Porque aí você vai para o bíblico, né? O aconselhamento bíblico. Você vai para o aconselhamento bíblico, de fato, assim. Porque eu me casei e aí minha mãe sempre dizia que eu não ia dar nada na vida, eu acabei me casando, aí casei com essa pessoa e agora eu tenho o mesmo sofrimento que eu tinha lá na casa dos meus pais. De novo, há um problema de teologia. É em Cristo que você é completo, não é no casamento, não é na relação com os pais, é em Cristo que você é completo. Então, na prática, é ouvir a pessoa dessa perspectiva, assim, o meu papel, o galinho, em que qual que é o fruto? O Espírito Santo gerar a Cristo semelhança naquela pessoa. E como que Cristo fez isso? O próprio texto vai dizer, no episódio, né, da bacia, Jesus vai dizer assim, vocês já estão foram lavados pela palavra. Então, as escrituras que vão realizar, é a palavra que lavou. Não é assim, eu vos lavei com a palavra, eu, conselheiro, lavei. Não, vós já fois lavados pela palavra. A palavra que vai lavar essa pessoa, que vai tirar aquilo que distorce a imagem de Jesus nela. Então, essa conversa se dá, por isso que é necessário, deixa eu até fazer um recorte aqui, que o conselheiro leia as escrituras. Importante recorte. Importante recorte. Para fazer aconselhamento bíblico, precisa de Bíblia? Precisa de Bíblia. Olha. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Né? E assim, entenda o drama, né, todo das Escrituras. Entenda o plano da salvação. Entenda o poder do pecado, da desconstrução da imagem e semelhança do homem. Que o seu papel ali é cooperar para que seja restaurado. Muito bom. Então, e aí, essa conversa precisa revelar o Cristo. Okay. E aí tem um aspecto importante. Tenha coragem, conselheiro, para fazer igual Paulo fez. Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque naquele momento, aquela pessoa está sem referência. Está sem referência. Ela está sem referência. Sem alguém para demonstrar para ela, aplicar para ela. Exatamente. Né? Encarnar, né? Encarnar. A palavra, né? Porque um dos problemas também é isso. Olha para Jesus. Se ela tivesse conseguindo olhar para Jesus, ela não estaria naquela situação. Então, a vida do conselheiro tem que estar do mesmo jeito que a vida do pregador, né, tem que corresponder com a sua mensagem. A vida do conselheiro tem que corresponder com o seu conselho. Senão as coisas não vão funcionar. E aí ter essa coragem. Olha, me imita nesse sentido. Olha, me imita como? Lá a gente está discutindo e aí quando eu vejo, eu perco a linha, eu grito. E é legal uma linha, só antes de dar esse exemplo, como tem uma linha clara aqui de divisão da psicologia e do aconselhamento. Porque na psicologia, né, eu sou formado em psicologia, então em nenhum momento é aconselhável você usar sua vida ali. Acontece, e às vezes fazem, não que seja completamente errado e tal, mas não há nenhum incentivo de você use, vou chamar com esse nome, o seu testemunho. Então, do aconselhamento de casal, terapia de casal, né? No meu casamento, não. Tanto que tem vários divorciados que são psicólogos de casal, sim. Né? E agora no aconselhamento bíblico, não, né? É uma testemunha de Cristo tá ali, né? Exatamente. E aí você vai dizer, olha, se eventualmente aquilo tem a ver com a sua história, olha, quando eu estava nessa situação de gritaria, eu li o texto aqui, tirai de ante vós a gritaria, e aí por que eu grito? Eu grito porque eu não consigo ser ouvido, por quê? Eu pego tudo isso e levo diante do Senhor. Senhor, há um pecado aqui, que esse desejo se tornou uma exigência, e logo como o outro não me ouve, eu estou exigindo, gritando. Você mostra a caminhada, né, que você fez com a pessoa, mas a partir das escrituras. Outra coisa que eu costumo dizer é a sua experiência, que não seja um testemunho das escrituras, também não serve de nada. Okay. Isso aí também né? Sim. Eu faria isso. Não. É o que diz minha opinião. Minha opinião.
bacana, você já começou bem, é só sua, tá tudo certo, deixa guardado aí, porque a sua opinião não tem o poder de salvar. Uau. Eu acho que aí uma outra coisa importante no aconselhamento, Douglas, é o conselheiro precisa crer no evangelho, no poder do evangelho. Eu não estou falando dele crer na salvação, não, assim, ó, crer no poder do evangelho. Para transformar uma família. Para transformar uma família. Para mudar um cara viciado em aposta. Isso. O evangelho é poderoso o suficiente para transformar uma realidade. E o meu papel enquanto conselheiro é tornar isso acessível em meio àquela confusão toda que a pessoa está vivendo. Em meio às dificuldades dela interpretar o evangelho. A hermenêutica dela está toda zoada por causa do sofrimento. É levar a pessoa a conhecer o evangelho para a realidade dela, porque tem um negócio doido também, né? A interpretação que a pessoa vai fazer a partir das suas dores, ela não consegue enxergar o evangelho como parte de solução, como parte da revelação completa. Uhum. Então, o evangelho serve pro Douglas, que tá tudo bem. Uhum. Eu creio no evangelho, mas para a vida dos outros, para mim não. O evangelho para você, encarnado em você. Você também precisa encarnar o evangelho. Acho que o conselheiro ele tem que ter esse trabalho de olha, eu assumo aqui com você esse nosso compromisso de caminharmos juntos para que eu possa, de certa forma, cooperar para que você se torne mais parecido com Jesus, mas você vai, em algum momento, precisar encarnar o evangelho, porque ele é o poder de Deus. E eu queria até falar que todo mundo está com a gente aqui e, mais uma vez, desafiar você a entrar nesse lugar, a dizer sim para Deus, esse chamado do Senhor, para esse lugar de pastorear a igreja do Senhor. E aqui esse pastorear não tem a ver com título, não tem a ver com o aspecto da instituição, mas tem a ver com se envolver no formar Cristo nas pessoas, se envolver em ajudar as pessoas a chegar a esse lugar de arrependimento e de mudança de vida. O que nós estamos falando aqui é sobre uma ferramenta para isso, tá? Então, nós estamos falando de um curso do Na Mesa que você pode fazer, vai te ajudar a ter mais entendimento e poder servir nessa área com irmãos que estudaram, se debruçaram sobre isso, podem te ajudar. Mas não tem a ver com o curso, tem mais a ver com um sim da sua parte para se envolver. E esse curso pode te ajudar, então, a ter mais excelência e mais eficácia no que você vai fazer. Mas nós precisamos, gente, nós estamos num momento da história da humanidade que, assim como a gente começou conversando do banco aqui, a humanidade está chegando, e o Ocidente somente, chegando na conclusão. Gente, nós estamos num buraco aqui. Nós estamos num buraco existencial. Nunca se viu tanta depressão, tanta ansiedade, tanta crise do pânico, nunca se viu tanto. Por quê? Porque a máquina está quebrando. E a sociedade está virando para a igreja e falando, e aí, vocês têm resposta? Né? E também está virando para as outras técnicas. Então, quem levantar a mão e falar, vem aqui, nós temos resposta. Isso vai estar ali lotado. E o mundo está achando que está dando respostas. E, cara, o evangelho é a resposta. Mas os conselheiros bíblicos precisam se levantar. Os consultórios estão lotados porque os conselheiros bíblicos não estão se posicionando. E na verdade, muitos não têm conhecimento para fazer isso. Então, eu queria desafiar você a dizer sim. E talvez um curso como esse seja uma forma de dizer, Senhor, eu quero, me ensina sobre isso. Com irmãos que têm mais experiência do que eu. Me ensina. E pode ser que te ajude muito e você possa ajudar de verdade sua comunidade local. Então, vou deixar o link na descrição para você conhecer o curso e eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Fala pra gente um pouquinho, Marcão, do curso, assim, como é que você estruturou, né, essa construção de conhecimento? A ideia em relação ao curso era nós darmos um caminho para que do zero, alguém que não entendesse nada, que nunca pensou como que se organizaria para aconselhar. A ênfase é cooperar para a formação de Cristo na pessoa. Também a ênfase é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, é o ministério privado, particular da pregação do evangelho. Aí nós tratamos de questões muito importantes sobre a vida do conselheiro. Aí até nós já pincelamos algumas coisas aqui que é importante
para a vida do conselheiro a relação dele com Deus, a relação dele com a própria família, a relação dele consigo mesmo a partir da revelação das Escrituras. Então ele precisa ser alguém que está em comunhão com o Senhor, mas não comunhão do aspecto religioso, é em comunhão do prazer de estar com o Senhor, relacional com o Senhor. Nós falamos também do aconselhado, o papel do aconselhado. Ele precisa também estar comprometido. Ele tem que responder. Ele vai chegar, né, também pincelamos isso, com certo grau de desonestidade ali. Às vezes é a situação que está causando aquilo, às vezes é a pessoa. E aí você precisa ter paciência para ajudá-la a enxergar aquela situação. Falamos também do conselho, porque assim, Douglas, aconselhar não é uma opção. A sua decisão é se você tem bons conselhos ou maus conselhos. Verdade. Porque o tempo inteiro a gente tá meio que nesse lugar, isso, né? É inerente, né? Tem uns autores que vai dizer, né, ao sermos criados à imagem e semelhança do Senhor, né, que se mostra como maravilhoso conselheiro, o pecado veio e deturpou isso, mas essa característica ainda é nossa. Sim. Então nós estamos todo o tempo dando conselho. Então a pergunta é, eu dou bons conselhos ou dou conselhos ruins, maus conselhos? Essa é a pergunta. Aconselhar não está em questão. Você está aconselhando todo momento. E aí falamos da questão do conselho, né, baseado nas Escrituras. Mas assim, num ambiente de verdade. E aqui tem algo importante. Não existe verdade sem amor. E não existe aconselhamento sem verdade. E não existe aconselhamento sem amor. E esse amor, em primeiro, é do conselheiro para com o Cristo. E não para com o aconselhado. Parece estranho o que eu estou dizendo, mas Pedro, tu me amas? Amo. Então vai. Então, agora, vai lá e cuida. Porque vai ter momento que o aconselhado vai se comportar de maneira que você não amável. E todo ministério é essa resposta de amor para com Cristo e não para com as pessoas que você está servindo. Porque você ficar olhando para as pessoas é muita chance que você vai desistir. Demais, assim, a frustração vai estar presente. Então, nós falamos dessa importância do que motiva o conselheiro, é o seu amor para com Cristo. Falamos da importância de aplicar o aconselhamento bíblico no discipulado. Legal. Porque também, em algum momento, em razão de métodos ou técnicas, acreditou-se que aconselhamento bíblico era uma coisa e discipulado era outra. Aí as conversas discipulados ficou do que fazer. E não do que se tornar em Cristo Jesus, a partir do que o poder do Evangelho presente naquela conversa é capaz de operar na vida dos dois durante a conversa. Tem um negócio interessante também em aconselhamento. Você vai para o aconselhamento totalmente dependente do Espírito Santo, você também está ali sujeito ao Evangelho que está presente e ele também está operando em você. Vai operar em você, você vai ter graus de graça, de misericórdia, de compaixão que você não teria naturalmente. Então, esse aspecto também transformador do aconselhamento enquanto ele se manifesta. Ele transforma aqui, como transforma aí. Isso é importante, porque na relação do Evangelho é isso, né? Enchei-vos do Espírito Santo, proclamando salmos, cânticos, e nós estamos ali, na presença do Evangelho sendo dito, né? Sendo apregoado. Então, o aconselhamento, ele se aplica no discipulado. E aí a gente livra de vários erros de achar que discipulado é uma lista do que deve fazer, do que não deve fazer, de quem deve se submeter, de quem não deve se submeter, porque o que é capaz de formar Cristo numa pessoa é o Evangelho. Até testemunho pra galera que tá aqui, quando a gente foi pensar numa formação e a gente queria ser assim, quais são as coisas básicas que alguém precisaria para liderar uma das igrejas caseiras aqui na família Zascope. E nós chegamos em 3 coisas fundamentais. Primeiro é um conhecimento do Evangelho, mas de uma forma completa ali nas Escrituras, de Gênesis, Apocalipse, como é que eu vejo o Evangelho, a narrativa bíblica toda. Então, uma teologia bíblica. Segunda coisa que ele precisaria era um conhecimento sobre como liderar uma igreja caseira, nos aspectos bem práticos de como liderar uma igreja caseira. Mas em terceiro lugar, a gente entendeu que aquele líder de DNA, que a gente chama aqui, né, da igreja caseira, precisaria saber o básico de aconselhamento bíblico.
Então, a gente entendeu que é uma ferramenta fundamental para o líder de um pequeno grupo e para aqueles que estão discipulando, né? Porque no discipulado, você nem sabe quando está ligado ali ao aconselhamento bíblico, quando está ligado só o discipulado em outros aspectos ali e tal, mas é uma ferramenta que o tempo inteiro vai ser necessária para essa relação, né? Então é fundamental. Você que está envolvido nisso, eu indico para você fazer esse curso, né? Eu indico assim, ó, para pessoas que eu estou liderando a bandeira do discipulado aqui na minha comunidade. Que ela entenda bem de aconselhamento bíblico. Porque como que as conversas são fluídas, né? Nós começamos aqui falando de banco, estamos aqui falando de aconselhamento, estamos terminando. Vai surgir em várias situações. E a gente não pode incorrer no erro de achar que em algum momento eu posso dar conselhos bíblicos, em outros momentos eu posso dar conselhos não bíblicos. Então, se nós estamos aqui nesse ambiente, né, sagrado da igreja, agora é bíblico. Aí o mesmo assunto, eu tô ali comendo um hambúrguer. Agora, minha opinião. Agora é minha opinião. Não foi nos dado isso, porque o Ministério da Palavra ele vai exigir fidelidade dos seus ministros em todo o tempo, não na ocasião, né? Muito bom. Então acho que é isso que é importante. E no discipulado, e nós evidenciamos isso, a necessidade, olha, discipulador, você está formando Cristo na outra pessoa. Isso já vai proteger o discipulador de achar que ele está formando discípulo para ele. Porque no fim não precisa aparecer com Marcos, tem que aparecer com Jesus. Exato, né? exato. Então é esse trabalho constante. Então o curso ele se estruturou, é possível, eu nunca vi essa temática. Tem indicação de literatura, tem vários. Tem um, inclusive, que está na loja do Jesus Cop, que é Aconselhando Segundo o Evangelho, do Robert Coleman. Dos mais práticos, ele tem 4 livros assim que são fantásticos. Esse primeiro ajuda muito, porque é o aconselhamento a partir do Evangelho. E aí ajuda a fazer a leitura da cosmovisão, ajuda a ver como que se aplica. É um livro assim, fantástico. E tem outros livros lá também, então é possível ver técnica, reflexões e literatura para que consiga servir a sua igreja de forma a glorificar a Jesus, cooperando com mais pessoas parecidas com Jesus. Muito bom. E esse é o nosso coração, como diz a Scop, é o que a gente quer. Eu comecei falando, né? O nosso objetivo é te fazer mais parecido com Jesus e te dar ferramentas para você fazer isso com outras pessoas. Porque o sonho do nosso coração é ver pessoas que se parecem com Cristo espalhadas por toda a nação. Vou deixar o link aqui para você fazer a sua inscrição no curso. De novo, é um valor bem acessível. Uma ida aí na pizzaria, você já vai ter acesso ao curso. É um valor nosso aqui, fazer de forma bem acessível para que todo mundo que quer possa participar. E eu quero que você indique a outros líderes aí da sua comunidade. Obrigado por esse tempo aqui. Obrigado pelo curso, ter tirado esse tempo para fazer isso. E obrigado por edificar a igreja ao nosso lado. Aí tem sido uma honra. Eu que agradeço, meu amigo. Glória a Deus. E para você que está aqui com a gente, eu quero te fazer um pedido. Pega esse link, manda uma galera, principalmente a galera envolvida com isso aí na sua comunidade. Tenho certeza que esse papo aqui pode ser muito enriquecedor. Pega esse link, manda para uma galera. E como eu disse no começo, se inscreve aqui no canal para você receber tudo que a gente está produzindo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Estou aqui para agradecer você que está sempre aqui com a gente no podcast Jesus Cop. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Jesus Cop. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui, se tornando
um membro aqui do canal Jesuscop, se tornando um Jesuscopes, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Jesuscop. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Jesuscop. Deus abençoe você.